Leão, a leitura de vocês, assim, sinceramente, eu não tenho palavras para resumir, tá? A leitura de vocês começa meio que com a espiritualidade dando o veneno dessa vez para você usar em tua proteção. Vou resumir dessa forma. É como se por um momento a espiritualidade te desse o veneno para você se defender. Né? Tem dinheiro chegando, porém temos situações aqui que vão até para um lado meio sobrenatural, sabe? Fenômeno mediúnico mesmo, porque você vai receber aqui algum segredo do espiritual, mas assim, isso daqui, ó, gente, se não for sonho, é uma aparição de espírito, tá? A parte de ter uma coisa muito de fenômeno espiritual tá forte aqui, tá? E assim, tem uma pessoa aqui, gente, que assim, sujeira é pouco para definir ela. Quando o assunto é a ambição dessa pessoa por ter dinheiro, por ter poder material, e vocês vão descobrir tudo sobre essa pessoa, tá? Se você quiser entender os detalhes dessa leitura, veja com calma, com tranquilidade. O que é para você nem sempre vem no começo, às vezes vem no meio, às vezes vem no final. E lembrando que eu estou oferecendo um ritual coletivo na energia do Exu Tata Caveira. As informações estarão na descrição e no comentário fixado. Sejam todos bem-vindos. Olá, Leão, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que Leão precisa saber nesse momento? A traição. A intuição. Padilha do Cabaré. Eu tô falando com leoninos aqui que vocês possuem uma mentoria espiritual, que é uma mentoria espiritual bem experiente em dinâmicas de sujeira humana, tá? É uma dinâmica espiritual bem experiente quando a questão é sujeira humana. Quando a gente fala de Padilha do Cabaré, né, as pessoas elas costumam olhar a imagem de uma pombagira que tem uma representação de pombagira de cabaré apenas a parte do glamour. Só que as pessoas, a maioria delas não abrem os olhos para que num cabaré também existe tráfico, num cabaré também existe morte, num cabaré mulheres às vezes têm que estarem se preparando para meter a navalha num homem que queira ultrapassar um limite ali, né? Um cabaré também é um ambiente de muito perigo. Então essas entidades de cabaré, como por exemplo Padilha de Cabaré, elas são muito experientes em lidar não só com o luxo, não só com a sedução, mas com toda a parte humana mais perigosa, né? Mais truqueira ali. E eu tô falando com leoninos que vocês possuem alguma entidade assim, alguma mentoria espiritual nesse nível. Não posso afirmar que para todo mundo é Padilha do Cabaré que está do lado de vocês, porque aqui esse oráculo ele está apenas como um símbolo, né? E um oráculo é um oráculo, a entidade é outra história, né? Mas isso daqui é para representar. Estou falando com leoninos. Padilha do Cabaré está nessa carta aqui para representar que estou falando com leoninos, que vocês têm uma mentoria espiritual especialista na podreira humana. Especialista na podreira humana. Especialista em falsidade, que sabe o quanto o ser humano é capaz de se utilizar de um brilho, de uma beleza, para ser sujo, suja. Vocês têm uma mentoria espiritual muito esperta, né? Para alguns é uma pombagira mesmo, tá? Mas para outros, dependendo do caso, pode ser até um Exu também. Eu não estou sentindo essa carta da Padilha do Cabaré, é como se estivesse taxando que é apenas Padilha do Cabaré. Eu estou sentindo ela como um símbolo de entidades espertas na vida de vocês. Estou falando com leoninos que vocês são apoiados por uma espiritualidade muito esperta. E você vai ver, tá, Leão?
Você vai ser intuído aqui sobre uma traição. Você vai sentir o cheiro do ar, do negócio no ar, sabe? Sabe aquela coisa, tem alguma coisa errada aqui? Não ignora. Não ignora, porque essa traição não está vindo como uma traição com risco de acontecer. O risco de acontecer é assim, se depois que você for avisado pela espiritualidade através da tua intuição, você abrir as portas. Aí sim, né? É aí o problema, quando você percebe o cheiro errado, você sente aquele cheiro estranho, tem alguma coisa errada aqui e você continua se abrindo. Aí já é um problema teu. Depois que você recebeu o aviso, você continuar na situação, já é um problema teu. Mas você vai ser avisado aqui, tá? Você vai ser avisado aqui. Para alguns, é uma pombagira mesmo. Para alguns, é até uma padilha do cabaré mesmo. Para outros, pode ser outro tipo de pombagira, outro tipo de entidade, até um Exu, tá? Tem um coletivo de leoninos que vão passar por isso daqui, gente. A espiritualidade, ela está olhando para um coletivo de leoninos e é como se tivesse um exército de Exus e pombagiras saindo para alertar um conjunto de leoninos que estão nessa situação. Vocês vão perceber o jogo sujo aí. Isso se vocês não descobrirem é maracutaia, tá? Isso se vocês não descobrirem é maracutaia. Isso vocês vão descobrir é maracutaia. Porque pombagira de cabaré é assim, ela é toda sedutora e linda, mas ela tá pronta para matar, qualquer momento. É igual uma... É como você pensar, por exemplo, numa mulher que trabalha na noite, sabe? Essas mulheres, elas estão com alguma forma de proteção, a maioria delas, né? Estão com alguma forma, algum meio de se proteger, né? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de mulheres que carregam consigo navalhas e coisas mais, né, que são protegidas por alguns amigos da rua, né, quando trabalham nessas profissões mais perigosas. Quando a gente fala de entidade de cabaré, a gente fala de entidade desse tipo, que está sempre com um truque na manga, são bonitas, são sedutoras, mas assim, não são idiotas, não são trouxas. Enfim, vocês vão receber o aviso aí. Vocês vão receber o aviso. E com isso vocês podem até descobrirem. Isso se vocês não descobrirem de um jeito assim, ó, para conseguir derrubar, tá? Para alguns vocês descobrem de um jeito essa traição que você consegue até derrubar a pessoa. Você consegue até virar o jogo. Tipo assim, armar uma para pegar a pessoa no pulo, assim, com a mão na botija e ó, pô pra fu. Enfim. Vamos lá. Leão, me ajudem aí nas curtidas, nos comentários, porque olha, hoje tá um friozinho gostoso, tá uma chuva gostosa. Eu até pensei, eu vou dormir, eu vou tirar um dia de folga, só que daí eu pensei, toda hora eu tô deixando de entregar a leitura para Leão, Libra, Escorpião, né? Porque eu tive umas coisas para resolver aí. Não, vou fazer. Enfim, mas tá gostosa a leitura de vocês, eu gostei. Já começou de um jeito assim, animando. Caminhos abertos. A minha padilha é das 7 encruzilhadas, mas ela tá no reino da lira. Então, já veio uma energia assim, tô em casa. Melancolia, depressão e lágrimas. Notícias breves. Vai. Vocês vão receber vai acontecer alguma coisa com vocês assim que vai ser como um vai. Levanta e segue a vida. Levanta e segue a vida. Vai embora. Mas num sentido bom, tá? Moedas e riqueza, ó, que coisa delícia. É o seguinte, caminhos abertos tá falando que você vai ter alguma
coisa dando certo na tua vida aí. Isso está relacionado a dinheiro, a uma vida prazerosa, tá? Eu sinto aqui uma ideia de vida prazerosa. E isso vai fazer com que você perceba que você não precisa mais ficar focando numa tristeza, focando num lamento. Porque essa carta de melancolia, depressão ou lágrimas é como se fosse alguma coisa difícil que vocês estão enfrentando dentro de vocês. Só que essa notícia que chega, notícia breve, é sobre esse caminho aberto aonde a vida está prazerosa e com prosperidade. É tipo um assim, leão, para de chorar. É hora de levantar e viver. Segue. Só que a vida aqui, alguma coisa vai colocar na tua frente. Algum caminho aberto, alguma coisa vai dar certo, entende? A energia de Pombagira tá muito forte aqui. Enfim, essa carta aqui, ó, quando ela chega, ela parece que tem uma Pombagira encarnada aqui. O ar muda da mesa. Enfim, Leão, alguma coisa vai acontecer de bom na tua vida e assim, isso que vai acontecer de bom vai te dar a condição de você levantar para seguir em frente e deixar uma tristeza totalmente para trás. Mas com o que tá saindo aqui, gente, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Olha, tá muito sério isso daqui. Vocês vão descobrir a traição, no mínimo, vocês descobrem a traição de um jeito para conseguirem desviarem totalmente. Só que para alguns, vocês conseguem até ferrar com a pessoa que está armando isso. Porque você vai descobrir de um jeito aqui, que é como se você conseguisse virar a situação e pôr para full com o outro lado. Ó, a alta sacerdotisa, já começamos com ela. Oito de paus. Devi, Bhairavi, Redevi, Linga Bhairavi, Anadi Shakti Samudbhave, Brahmanda Nityava Bhave. A lua. Sobre o que estamos falando? O eremita. Leão, você vai ter um poder sobre uma situação, só que esse poder que você vai ter por essa situação é um poder muito diferente do que você está acostumado a entender como poder. Vocês já ouviram falar do poder do silêncio? Tipo assim, não reagir é um poder, porque quando você não reage a qualquer situação, você deixa todo mundo perdido, sem saber o que é que você está planejando, o que é que você está ocultando, o que é que você está fazendo. Quando você se silencia também sobre os seus passos, você não dá condições para que pessoas acompanhem os seus planejamentos, as suas conquistas. O silêncio é cheio de poder. E como é que a gente tem essa alta sacerdotisa? E essa alta sacerdotisa, ela tá vindo pelo 8 de paus e a lua. Gente, é o seguinte, vocês vão receber alguma informação direto do espiritual aqui. Isso daqui tá sobrenatural, tá a nível assim, isso daqui tá a nível tipo fenômeno, a nível fenômeno espiritual, não tá a nível comum. Tipo assim, um espírito vir em sonho e te falar alguma coisa,
ou você dormir e, sem perceber, entrar numa projeção astral espontânea e descobrir alguma coisa em sonho. Para alguns, até escutar uma voz mesmo te dizendo alguma coisa, isso daqui tá a nível de fenômeno mediúnico, tá? De fenômeno mediúnico. A alta sacerdotisa, um 8 de paus e a lua. A alta sacerdotisa, ou seja, um contato com os seus planos mais sutis. 8 de paus, uma informação que chega, algo muito forte. Lua está trazendo mais o aspecto do oculto. Nem tanto a questão de ilusão, mas a questão de intuição mesmo sendo reforçada. Só que essa informação que vai ser te dada, ela te coloca meio que num poder, desde que você guarde essa informação e não revele. Porque nesse contexto aqui, esse eremita está vindo como uma pessoa que está no poder em uma situação, mas porque ela sabe do que a maioria não sabe, ela sabe do que todo mundo acha que ela não sabe. Então, como ela sabe aquilo que todo mundo acha que ela não sabe, ela pode dar uma de boba, ela pode se fingir de idiota, ela pode agir como se não soubesse de nada e, de repente, ali até planejar alguma forma de conseguir ter uma vantagem dentro disso. Gente, a leitura de vocês está muito sorrateira. Eu tô falando com leoninos muito sorrateiros aqui. Só que vocês têm um merecimento disso, tá? Eu tô falando com leoninos aqui, gente, que a espiritualidade tá dando uma condição de você ser a cobra silenciosa. De você ser o escorpião, de você ser a raposa. Só que porque isso é necessário. Sim. Pelo menos nesse canal aqui, entenda uma coisa. Quem tá ali é Exu, não é Jesus Cristo. Ou seja, eu não vou ficar com o conceito de santidade hipócrita aqui. Dependendo da situação que você tá vivendo na tua vida, você tem que ser sorrateiro, você tem que ser esperto. Você não pode ficar se preocupando em ser um anjo. E essas cartas aqui, embora não tenham apontado alguém, embora tenha falado da traição, são cartas que estão me trazendo uma sensação de vocês terem que lidar dessa forma mais sorrateira com alguma situação, porque é o único jeito. Entende? Só que assim, tá tudo na tua vantagem aqui, tá tudo te trazendo vantagem. Para alguns, isso que vocês vão descobrir não é uma coisa que vai te dar a condição de agir para vencer uma situação que é suja ou problemática. É alguma informação, por exemplo, relacionada ao seu sucesso, ao seu crescimento, à conquista de objetivos. E essa informação, ela é poderosa, ela te dá poder desde que você não fale. Bem aquele ditado, sabe? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, assim, para alguns, essa informação é para ajudar você a acabar com uma situação injusta e problemática e perigosa. Tipo, é como se você descobrisse como... Sei lá, gente. Vou colocar um exemplo aqui. Vocês lembram quando pegaram o Osama Bin Laden, né? Meio que acharam ele. Foi uma força-tarefa assim, acharam ele escondido, não sei o quê. Aí na hora que acharam, daí, pum, foram com tudo, né? É como se fosse isso. É como se você descobrisse aonde está o problema ali, só que você vai descobrir assim meio que em segredo. Aí você vai conseguir ir direto na causa, sabe? Para resolver um problema. Para alguns, é uma coisa relacionada a sucesso. De qualquer forma, o segredo aqui, o não revelar... Vou ser bem direto. Se fingir de idiota, tá? O se fingir de idiota, o se fingir de besta, é o poder.
é o que te garante poder. Porque o que você vai ter que fazer de efetivo, você vai ter que fazer no silêncio. Seja isso um plano para conquistar algo que você quer, ou um planejamento de atitudes para eliminar alguma coisa ruim da tua vida, alguma coisa injusta da tua vida. Aqui, Leão, o silêncio vai ser o sua melhor arma, tá? O silêncio, assim, realmente, se fingir de bobo, de boba. Rei de espadas. Rainha de copas. Cavaleiro de copas. O quê? Nem falei. Mais uma. O mundo. Esse arcano do mundo me passou a ideia de ambição. Esse arcano do mundo, ele tá vindo como uma ambição aqui, desse rei de espadas. Aqui é uma pessoa, tá? Tem uma pessoa aqui. Só que você tem que tomar muito cuidado, Leão. Lembrando que a leitura de vocês começou falando de traição, depois falando de você percebendo coisas que você vai ter meio que dar uma de idiota mesmo, enquanto você resolve o que tem que ser resolvido em silêncio. E esse rei de espadas aqui com esse mundo tá me passando uma pessoa muito... tá negativo aqui, porque esse rei de espadas ele vai agir na falsidade. Ele vai agir numa postura aqui com rainha de copas e cavaleiro de copas que não tá ligado ao que ele é, não é a natureza dele. Entende? Tem uma pessoa aqui, Leão, na tua vida, que a pessoa, assim, essa pessoa, ela é uma baita de uma manipuladora, tá? E é uma pessoa fria. É uma pessoa fria. O rei de espadas, ele me puxa uma coisa meio... Quando ele tá negativo, ele me puxa uma energia meio puxada pra psicopatia, sabe? Uma pessoa que ela não tem empatia, ela não tem sentimentos, mas isso num nível muito doentio. Tipo, a pessoa, ela é seca. Ela é seca. A parte do cérebro dela que é responsável por regular emoções é desligada, né? O rei de espadas negativo me passa energia, sim, de psicopatia. Só que a pessoa ela tem muita ambição aqui. Ela tá mirando em você o alcance de algo muito grandioso que ela quer. E para tentar conseguir isso, ela vai chegar fofa. Rainha de copas e rei de copas. Isso daqui a pessoa ela pode falar que te ama. Ela pode, assim, gente, usar o jogo emocional, assim, para você olhar, meu Deus do céu, que pessoa de coração lindo. Não, a pessoa ela só sabe fazer teatro. A pessoa ela é boa em teatro. Quem nunca se emocionou com uma novela, com um filme? É tudo fingimento. Pensa o filme que você mais chorou na tua vida. Aquilo é uma mentira. Você chorou? Pareceu verdade? Conseguiu provocar suas emoções? Lamento, foi uma mentira. Às vezes aquele ator até usou alguma droga e ficou lembrando de momentos da infância dele para conseguir derramar aquelas lágrimas ali. Foi uma mentira, foi provocado. Aquilo não é só ator de Hollywood que sabe fazer. Não é só o povo que trabalha em alguma emissora de novela que sabe fazer.
Qualquer pessoa que trabalhe em comunicação, curso de teatro existe para todo mundo. Entende? Digita curso de teatro no Google, você vai ver várias escolas. Digita curso de comunicação, você vai ver várias coisas. Essa pessoa aqui, gente, ela é muito boa em manipular expressões faciais, tons de voz, tá? Ela é muito boa em... Ela é muito boa em encarnar personagens. Tipo assim, eu preciso me demonstrar um ser emotivo ou emotiva, de bom coração, encantador que se doa. Ela sabe fingir isso perfeitamente. Entende? E essa pessoa vai agir por ambição dessa forma. Toma cuidado. Que a pessoa é falsa pra cacete. Ela só tá pensando aqui em conseguir chegar a algum lugar através da sua comoção, ou seja, te comovendo emocionalmente, ela chega em algum lugar ou consegue alguma coisa que quer com você. Lembrando que esse mundo tá como ambição pra mim, pelo que eu percebo aqui. Tô sentindo como ambição desse rei de espadas. Rei de ouros. O louco. Gente, é difícil considerar cartas quando viram juntas, mas a forma como elas caíram, uma do ladinho da outra, assim, perfeitinho, eu vou ter que considerar. Tem duas cartas extras aqui. Vamos lá. Você vai ter que ficar aqui, Tarô. Tem espaço. Putz. Nossa. Leão, lembrando que a leitura, ela pode estar totalmente conectada. E com o que eu percebo aqui, vocês lembram que eu falei que no começo tem alguém que vocês podem descobrir alguma coisa que, dependendo de como você descobre isso, para alguns você até consegue ferrar com a pessoa, tipo alguma sujeira. Enfim, você consegue prender a pessoa, você consegue fazer alguma coisa nesse sentido de aplicar a justiça. E aqui tá me trazendo um movimento mais ou menos assim, tá? Por quê? Eu tô sentindo isso daqui por mais que seja um alerta para vocês tomarem cuidado, eu tô sentindo como uma revelação também. É como se vocês, ao mesmo tempo que é um alerta, é como se vocês fossem descobrir isso daqui. E isso ainda é sobre essa pessoa que tenta aqui ser falsa, sabe? Provocar emoções para conseguir alguma coisa com você. A gente tem aqui um rei de ouros, tá? E aqui esse rei de ouros, da forma como ele tá vindo, eu tô sentindo como negativo, tá com uma pessoa meio assim, megalomaníaca, tá? Tipo, por dinheiro a pessoa faz tudo. O assunto é dinheiro, a pessoa faz tudo. Por quê? Como que esse rei de ouros se manifesta aqui?
pelo louco e pelo imperador. Ele não tem limite quando o assunto é conseguir poder. Ele não tem limite. E assim, a falta de limite dele aqui coloca ele até em risco. Até ele fica em risco. Aqui eu tô sentindo uma pessoa meio que doente, tá? Por dinheiro. Quando o assunto é dinheiro, a pessoa ela não tem limite. Só que as duas cartas que vieram a mais trouxeram Cavaleiro de Ouros e o Sete de Espadas. Aqui são movimentos muito meticulosos, muito bem estudados, mas que envolvem roubo, envolvem mentira, envolvem engano, envolvem truques, armadilhas, cilada, prejuízo, corrupção. Tudo que não presta. É como se uma pessoa aqui, para ter dinheiro, para ter poder financeiro, respeito é uma coisa que não existe, tá? Respeito, justiça, coerência são coisas que não existem na mentalidade dessa pessoa quando o assunto é ter poder financeiro. Ela só se preocupa em ter. Então toda a inteligência dela é voltada a desenvolver métodos de ter dinheiro, mas assim, sem limites. Sem se preocupar com o que é justo. E sim, sempre mentindo, sempre aplicando golpe, sempre de um modo sorrateiro. Só que aí que tá. Isso é um alerta para vocês tomarem cuidado com essa pessoa. Porém, eu também sinto energia de revelação. É como se vocês fossem descobrir. É como se isso fosse ficar claro para você. Como alerta, eu digo para vocês, tomem cuidado com pessoas que vocês vejam que são muito... Sabe, tipo pessoas que assim, como que eu posso dizer? Elas são muito troqueiras, elas não têm limite. Quando o assunto é dinheiro, você vê que é uma pessoa que é meio doida assim por dinheiro, toparia tudo por dinheiro. Toma cuidado com gente desse tipo, tá? Toma cuidado com gente que tente demonstrar uma mente muito aberta quando o assunto é conseguir dinheiro. Porque são essas mentalidades muito abertas são essas pessoas que têm mentalidade muito aberta quando o assunto é ganhar dinheiro, que normalmente cruzam esses limites e vão para alguma coisa que envolve até crime, às vezes, tá? Mas eu sinto que vocês vão descobrir isso daqui. Tem alguma sensação aqui muito forte de que isso é uma coisa que vocês vão descobrir. Tomem cuidado para não se envolverem com essa pessoa, mas é alguma coisa que vocês também vão descobrir. Bom, Leão, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, pela energia e pela atenção. Gratidão.